Boa tarde. Eu sei que quase todo mundo que vai assistir esse vídeo já me conhece, mas talvez tenha pessoas que ainda não me conheçam. Então, meu nome é Jarcimara da Costa. Eu sou aqui de Cambuquira mesmo, Minas Gerais. Eu tenho 3 filhas e hoje é um prazer poder falar com você um pouco da minha história. Eu escolhi dessa vez um lugar muito especial, muito profissional para poder fazer isso, que é o Estúdio Primórdios, sob a direção do Vander Ponzo, que já fez até um trabalho para mim uma outra vez, de um vídeo que eu postei da Quarentena de Amor. E eu queria muito que fosse especial, por isso esse vídeo está sendo gravado aqui. Quem já está acostumado a acompanhar as minhas poesias, sabe que os meus vídeos eles são gravados sempre em casa, com o celular, coisas bem simples mesmo, mas hoje eu queria que fosse diferente. Então, muito obrigada a você que está assistindo esse vídeo, muito obrigada por todo o carinho, por todo o incentivo que eu tenho recebido durante todo esse tempo. E vamos começar então essa conversa, porque eu quero dizer para você nessa conversa que os seus sonhos são possíveis de ser realizados e que não existe impossível. Que basta a gente acreditar, basta a gente querer e a gente batalhar para isso. A primeira coisa que eu quero dizer hoje para você é me apresentar não só como aquela pessoa que escreve os textos e que posta o vídeo de poesia, e também não só como aquela Jarce que as pessoas às vezes conhecem só de ver passar na rua. Eu quero apresentar para você hoje quem é a Jarce profundamente falando. Eu sou uma pessoa que batalha muito, eu sou uma pessoa que acredito muito nos sonhos, uma pessoa que passou muitas dificuldades e até hoje a vida ainda é muito difícil, mas que nunca desistiu. Eu sou uma pessoa que não me deixo limitar pelas dificuldades, pelas barreiras, que valorizo demais a família, valorizo demais o esforço que a gente faz para conseguir aquilo que a gente quer. Sou uma pessoa que, na base de muita luta, conseguiu, graças a Deus, ter um emprego, consegue cuidar das suas filhas. Então aqui fica a mãe, a pessoa que trabalha fora de casa, a mulher de Deus e, ao mesmo tempo, a pessoa que escreve os textos e os vídeos tão poéticos e tão românticos muitas vezes. Sou uma pessoa muito feliz por ter esse dom. Tudo isso começou quando eu tinha apenas 7 anos de idade. Eu não sabia nem o que era poesia, mas numa noite de chuva eu simplesmente tive uma inspiração. E quando eu acordei, eu escrevi um poema sobre a chuva. Levei para a sala de aula. Na época, a minha professora era a dona Carmita, e aí ela viu o poema, ela leu, e a partir dali eu comecei a sempre estar escrevendo. Depois de uma fase, mesmo na infância, como eu não tinha noção do que era poesia, do que estava acontecendo comigo, eu não tinha noção mesmo. Eu comecei a desenhar roupa, brincava com aquilo, falava que ia ser estilista. Mas eu fui crescendo e quando eu estava na adolescência, estava no ginásio, eu comecei de novo a escrever as poesias, os textos. E aí eu lia na sala de aula para minha professora de português, que na época era a dona Malba. E a dona Malba dizia que futuramente eu tinha grande chance de escrever um livro. Mas eu não levava aquilo muito a sério porque eu era muito nova. E eu ainda continuava não tendo noção de onde aquilo tudo poderia me levar. Para mim era apenas uma coisa que eu gostava de fazer e pronto. Depois de uma certa fase, já na fase adulta, eu me afastei um pouco da escrita por esses problemas que quando a gente é adulto, a gente passa a ter um monte de coisa na cabeça, a gente passa a querer questionar demais tudo que acontece com a gente. E aí eu comecei a achar que aquele não era o meu dom e eu parei de escrever. Porém, alguns anos depois, eu não vou ficar relatando tudo aqui porque, se for relatar a vida toda, a gente vai passar, horas e horas e horas aqui conversando.
E aí, depois de uma certa fase, eu voltei a escrever. Quando eu voltei a escrever, foi no momento em que eu passava por um momento de libertação na minha vida. E aí, naquele momento, eu queria muito publicar um livro. E quando eu tentei fazer isso sozinha, porque eu tentei fazer sozinha, de maneira independente, eu não tinha dinheiro, eu não tinha experiência, eu não tinha absolutamente nada. E aí foi uma frustração. Por quê? Porque eu escrevi tudo que eu queria publicar, eu levei para ser revisado, né? Até agradeço muito a dona Sueli, que na época revisou para mim aqueles poemas, aquele livro todo. E eu publiquei, porém, quando eu fui ver o livro que eu mesma tinha feito, o livro não tinha ficado do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava. Tinha muitos erros de digitação, estético mesmo, ficou feio. E as pessoas estavam empolgadas. E aí eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas depois daquele momento, eu fui percebendo que aquilo era pro meu bem. Por quê? Porque depois daquela fase, eu comecei a postar os meus textos e poemas em vídeo, coisa que eu nunca tinha feito antes. Comecei a postar nas redes sociais constantemente, às vezes postava quase todos os dias. E aí eu fui entendendo que o meu processo era aquele, que eu quis adiantar uma coisa que não era para ter acontecido naquela hora. E que às vezes a gente faz isso. O sonho certo na hora errada vira frustração. Então a gente tem que saber a hora certa para realizar a coisa certa. E eu fui aprendendo muito com aquilo. E fui entendendo que o meu processo tinha que ser o inverso mesmo, que eu tinha que primeiro mostrar o trabalho para depois eu querer publicar um livro. E aí foi isso que eu comecei a fazer. Como a vida é feita não só de um erro, né, mas de muitas oportunidades e de muitas portas fechadas também, eu passei por um processo de nãos. E nãos não foi de pessoas, foi da vida mesmo. E aí eu participei de um projeto aqui da cidade, onde eu tinha a esperança de ganhar um prêmio e pegar aquele prêmio para publicar o meu livro, mas aquilo não aconteceu por um erro de documentação, coisas que estavam, na verdade, acho que escritas para acontecer daquele jeito. Porque naquela semana, onde tudo parecia ter dado errado, eu entrei para um grupo de autores e escritores. E aí nesse grupo eu conheci a Verônica Chaves, que é de Teófilo Otoni, que é uma escritora poetisa que tem um canal no YouTube. Eu conheci a Isadora Gramont, que também é poetisa, escritora. Conheci Marcelo Daniel, que é de Luanda, é um escritor que tem livros no Wattpad e que a gente mantém contato até hoje, que me apoia muitíssimo, que eu amo os poemas dele, eu até indico para quem quiser conhecer. Conheci outros escritores também que fizeram parte de um especial de Natal, né, que a gente postou no Facebook. E eu fui pegando amizade com esse povo todo, aprendendo muito com eles. Até que um dia, que eu me lembro que foi num domingo, eu vi naquele grupo escrito: você que tem originais de poesias, contos ou crônicas, se você quiser nos enviar os seus originais, a editora Respaldo, ela vai estar recebendo os originais, selecionando apenas um para ser publicado por ela tradicionalmente, e essa pessoa que fosse escolhida não pagaria nada, porque a editora queria também lançar algo novo, uma proposta nova no mercado. E na hora que eu bati o olho naquela proposta, eu fiquei louca da vida. Aí imediatamente eu entrei em contato já com a editora para poder saber como que tinha que fazer para mandar tudo certinho. E aí eu comecei a trabalhar em cima daqueles textos e poesias para mandar. Nesse processo, eu tive muitas falhas, muitos erros. Por quê? Porque, na verdade, a gente nunca sabe tudo e nunca sabe nada, na verdade. A gente aprende todo dia.
E aí, quando foi na época de sair o resultado, né, eu fiquei louca da vida tentando escrever sem poesias de qualquer maneira. Quando foi para sair o resultado, que saiu o meu nome, foi só aí que eu acreditei que seria eu, porque antes, por mais que eu tivesse uma esperança muito grande, por mais que eu tivesse me esforçando muito, tinha aqueles momentos em que eu achava que aquilo não ia acontecer comigo, porque tinha pessoas muito melhores do que eu, né? Mas aconteceu comigo. E aí, a partir daquele momento, a gente começou a trabalhar em cima dos textos, em cima das poesias. E o Gilmar Santos, que é o editor, né, o editor que fica à frente do serviço todo, sempre me deu muito apoio. Eu aprendi e tô aprendendo muito com ele todos os dias. Tem erros que eu cometo que ele me corrige. E eu acho que isso a gente precisa aprender a ter na vida, saber aceitar a correção, saber aceitar que não tá bom aquilo daquele jeito e a gente vai melhorando. E a gente trabalhando em cima desse texto, eu fui escrevendo outras coisas também, fui aprendendo a escrever outras coisas, até que, resumindo a história toda, a gente chegou nesse ponto, nesse mês de junho, onde provavelmente acontecerá essa publicação, o lançamento do livro Poesias Singelas. Eu ainda não mostrei a capa, não mostrei nada para ninguém, por quê? Porque eu quero realmente que seja uma surpresa para cada pessoa que vai ler, para cada pessoa que vai conhecer. Foi fácil? Não foi fácil. Foi um caminho árduo, continua sendo. Eu ainda tenho muita coisa para aprender, quero muito aprender. Mas também foi desse sonho que parecia impossível que nasceu a minha vontade de estudar, fazer uma faculdade, porque até então eu não tinha nem perspectiva de fazer isso. E aí, graças a esse sonho, eu decidi também estudar, me aprimorar, melhorar, aprender mais para poder fazer melhor. Nunca fugi das minhas raízes e eu queria deixar esse conselho para você que deseja alcançar um sonho, conquistar alguma coisa grande na sua vida, nunca fuja das suas raízes, não deixe de ser quem você é, não deixe de ser a pessoa que você é dentro da sua casa, com seus amigos, seja você apenas. É igual hoje, por exemplo, eu escrevo, eu amo escrever, eu creio que não vai ser só esse livro, que depois desse virão muitos outros. Eu creio muito nisso, desejo muito isso, mas a minha vida é a mesma vida. Eu continuo trabalhando, graças a Deus, como serviçal, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Que eu me esforcei também para passar nesse concurso público. Eu gosto de trabalhar. Não tem diferença, não muda nada. A sua vida é a mesma vida. A única diferença é que você vive aquilo que você sempre sonhou. E eu quero dizer também que você precisa acreditar em você. Nesse caminho, nesse trajeto, existem aquelas pessoas que caminham com você desde o começo e vão até o fim. Existem aquelas pessoas que chegam depois, mas que caminham com você porque chegam depois e acreditam em você e vão junto. Existem aquelas pessoas que começam caminhando do seu lado, mas vai vendo as dificuldades e aí elas vão te deixando, sabe, vão desistindo, porque isso acontece. Então, quando as pessoas desistirem de você, quando as pessoas não acreditarem no seu sonho, você precisa acreditar. Base de tudo para conseguir o que a gente sonha. Fé em Deus, primeira coisa. Porque se você tem um dom, se você tem um desejo tão grande, vem dele. Segunda coisa, a família. Porque a minha mãe e meu pai, eles criaram a gente trabalhando duro, de sol a sol, trabalhando na roça. E eles nunca imaginaram na vida que teriam uma filha, por exemplo, que ia gostar de escrever, né? Que ia querer ser escritora, que ia ser poetisa. Jamais que eles iam imaginar isso.
Mas aquele suor todo, aquele esforço todo valeu a pena. Porque se hoje estou indo, tentando ir por esse caminho, é porque houve um esforço deles. Então a nossa família é a maior base que a gente tem para conseguir realizar as coisas. Dedicação, disciplina. Isso é uma coisa que eu aprendi muito também com o Gilmar Santos, com a editora. Por quê? Porque eu comecei a perceber que tinha dias que eu não estava com muita vontade de mexer com as coisas e eu tinha que fazer. Por quê? Porque eu tinha que dar conta. Então, isso me disciplinou. Outra coisa, talvez a mais importante de todas, você precisa ter humildade. Por quê? Porque se a gente começa a achar que a gente é o máximo, que a gente já foi, sabe, pro topo, começa a achar que o dom é da gente só, se perde tudo. A falta de humildade, ela te leva ao orgulho de não aceitar ajuda. A falta de humildade, ela te leva ao orgulho de não aceitar ser corrigido, e quem não é corrigido não melhora. A falta de humildade te leva a andar em nuvens de algodão. Quando você achar que tá no alto, você despenca de lá e a queda é dura. Então isso é uma realidade da vida. Não só para quem escreve, é uma realidade da vida para qualquer coisa que a gente faça. Eu gostaria de falar também um pouco sobre o trabalho da editora, porque isso eu acho que é uma coisa que precisa deixar bem claro. Essa editora tem uma proposta diferente para todos os autores que estiverem interessados, para os escritores. Ela nasceu de um escritor que se frustrou, por isso eu me identifiquei demais com a história, porque o editor, ele é escritor, e ele também se frustrou. E foi daí que nasceu a vontade dele de fazer uma editora diferente, um trabalho diferente, onde os autores possam ter a oportunidade de realizar o seu sonho de uma maneira nova, e ele tem as propostas todas. Quem quiser conhecer pode até entrar no @respaldoescritor no Instagram. E ao mesmo tempo em que ele tem essa proposta para levar o autor a publicar o seu livro, é um serviço que ele faz, um trabalho com toda a paciência do mundo, é um trabalho que ele faz com toda a dedicação do mundo. O tempo todo ele te mostra cada passo que ele está dando no seu livro, ele não faz nada sem a sua permissão, não é nada por vontade dele. Ele mostra, ele dá as opções, ele te pergunta: você gostou, ficou bom assim, você quer mudar alguma coisa? Se você manda algo para ele, ele te manda a sugestão de volta: olha, você quer fazer assim mesmo? Ou você gostaria de mudar isso? Assim talvez ficasse melhor, mas é você que decide, sabe? Então é um trabalho realmente muito bom, um trabalho que para mim valeu muitíssimo a pena fazer, e que eu indico para quem quiser escrever um livro, quiser conhecer mais o trabalho, quiser conhecer mais a proposta, que possa realmente entrar em contato, tentar conhecer mais, acompanhar mais pelas redes sociais e ficar por dentro de tudo aquilo que está sendo colocado através dessa editora Respaldo Escritor. É uma editora que, se eu tiver o prazer e a honra, todos os meus livros eu quero que sejam publicados lá, não só esse primeiro. E agora falando um pouquinho, das pessoas que curtem os textos e os vídeos. Não seria possível publicar um livro sem vocês. Não seria possível ter um sonho sem vocês, porque não existe escritor sem leitor. Então são muitas pessoas que eu não vou ficar nem falando aqui, para não ser injusto de esquecer, mas são muitas as pessoas que curtem, que compartilham, que comentam, que às vezes me mandam mensagem até fora do Facebook, agradecendo pelo texto, agradecendo pela poesia que foi postada. É um prazer para mim fazer isso. Eu sinto muita alegria de verdade quando eu vejo que o que eu escrevo muda um pouquinho da vida de alguém, ou pelo menos faz com que aquela pessoa acorde e se sinta um pouco feliz de ter lido alguma coisa boa,
Eu espero continuar fazendo isso pelo resto da minha vida, só que eu espero fazer cada vez melhor. E eu sei que eu vou conseguir fazer cada vez melhor. Agradeço também a todos os meus amigos, porque não só, tipo, na igreja, no trabalho, todo lugar, os meus amigos, eles são pessoas que me apoiam o tempo todo, que incentivam, que às vezes me jogam pra frente quando eu tô querendo andar pra trás um pouco, porque acontece, né? E eu sei que a pessoa que não tem amigos, ela não tem nada, não tem suporte para passar pelos maus momentos, não tem suporte para nada. Então eu agradeço muito mesmo a todos os meus amigos. Agradeço também as minhas filhas. Quantas vezes eu vou gravar o vídeo de poesia e tá aquela bagunça lá em casa, né? E aí, geralmente, às vezes a Samara vai lá, tira as meninas e fala: mamãe tem que gravar um vídeo, fica quietinha. Isso tudo é apoio, isso tudo é carinho, isso tudo é amor. E tudo que eu fizer na minha vida, tudo é pelas minhas filhas. Até o sonho que eu realizo é por elas. Agradeço ao Alexandre que me apoia desde sempre, né? Nunca reclamou. Às vezes eu começo a conversar com ele e eu falo mais de vídeo, de texto do que de qualquer outra coisa, de poesia. E tá sempre ali ouvindo, incentivando, falando: não, grava o vídeo hoje, não, você tem que gravar o vídeo. Então isso pra mim é muito bom, agradeço demais. Agradeço a minha mãe, que sempre fez tudo por mim, né? Que graças a ela eu sou o que sou hoje. Agradeço pelo apoio que ela me dá até hoje também, graças a Deus, que incentiva, que se anima com as coisas. Então muito obrigada por isso. E assim eu encerro aqui essa conversa. Aguardem o livro, porque ele já está quase saindo. Quando sair, eu vou fazer um lançamento, algo aqui também, bem caprichado, bem tocante mesmo. Quero dividir com vocês essa conquista, porque ela não é só minha, ela é de todas as pessoas que caminharam comigo até hoje. Muito obrigada, boa tarde para você e vamos firme, né? Porque tudo é possível. Essa foi a minha história, a história atrás da trajetória toda. Obrigada, Gilmar Santos, da Respaldo Escritor. Agradeço 1000 vezes. Minha gratidão para você é eterna, porque você acreditou em mim, acreditou no trabalho, né? Lapidou o que precisava ser lapidado, e eu te devo minha gratidão eterna. Muito obrigada.